A paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Bom, gente, esse é meu canal, Emanuele, evangelista da Palavra de Deus. Gente, a palavra que eu vou levar para vocês hoje é a respeito do casamento. É uma palavra bem delicadinha. Muitas pessoas não vão gostar de ouvir essa palavra, mas é bíblico. Amém? Vou falar sobre o divórcio, vou falar sobre o casamento. Amém? O que a Bíblia diz sobre o casamento? Bom, o casamento é algo tão sério que foi criado lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse: Tu és a carne da tua carne, ossos dos teus ossos. Amém? Neste momento que Deus falou isso, foi o momento que Deus abençoou Adão e Eva. E a partir desse momento, Adão e Eva tiveram suas intimidades. Amém? Foram unidos e Deus disse: multiplicai-vos. Amém? Então esse foi o primeiro casamento, foi através de Adão e Eva. E Jesus estava lá presente, porque Jesus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, estão presentes desde a criação e fundação de todos os séculos. Amém? Então Jesus estava presente na criação do mundo, na nossa criação. Amém? Ele é Deus Filho? Mas ele também é o nosso Pai. Então Jesus, ele é nosso Pai e nosso irmão ao mesmo tempo. Mas como Deus e Pai e Criador também, ele deve ser respeitado com toda reverência, com toda glória. Então, irmãos, vamos falar sobre o casamento. Porque casamento para Deus é. Jesus fez a reverência de Deus, a alegria de Deus sobre o casamento é tão grande que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente em um casamento, quando Jesus fez a água virar vinho. Amém? Então, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Muitas pessoas entendem que essa passagem não é exatamente um milagre, mas sim uma demonstração do poder que há em Deus. Amém? Porque ele fez a água virar vinho. O que Jesus quis dizer a respeito da água virar vinho no casamento? Jesus quis dizer 3 coisas. Olha o que o Espírito Santo me revelou. Jesus, ele fez a água virar vinho porque ele quis mostrar para as pessoas que ele tem o poder de cura, transformação e a ressurreição através do nome dele e do poder que há nele. O segundo ponto que Jesus quis dizer no casamento, naquele dia do casamento, ele veio fazer a água virar vinho, é que ele, o sangue, através do sangue dele representado pelo vinho, que o sangue dele ia ser derramado por todos nós, amém? E ele é o noivo e nós somos a noiva. Então o casamento, por que ele fez o milagre no casamento? Foi para a representação deste fato. O terceiro ponto que Jesus fez, a água virar vinho no casamento, quer dizer mudança, transformação, conversão. A pessoa que está de uma certa forma virá de outra forma, mesmo que ela aparentemente esteja limpa como uma água, mas ela não é convertida. A partir do momento que ela se torna vinho, que é o corpo de Cristo, ela passa a ser convertida. Mas não é simplesmente dizer que sou convertido, porque existem muitas pessoas que são convencidas, mas não são convertidas, porque estão na igreja, mas estão praticando atos ilícitos. A palavra de Deus fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E as pessoas não têm uma dificuldade muito grande de entender o que Deus quer dizer com isso. Não é simplesmente na sua aparência. Muitas pessoas julgam pela aparência e Deus não quer isso. Deus deixa exatamente esse versículo para nós: não julgueis pela aparência, mas faça um julgamento justo. Porque Deus não está julgando ninguém pela aparência. Deus não está ligando para a sua aparência, porque Deus já sabia que a vaidade ia fazer o homem transformar tudo aquilo que ele fez do natural para o artificial. A vaidade faz isso no ser humano, e o ser humano é pecaminoso e ele vai ser sempre vaidoso, porque Salomão disse em Eclesiastes: um homem é vaidade, tudo é vaidade, então não tem como mudar.
pessoa ela pode ser mais desleixada possível, ou mais natural possível, fisicamente, aparentemente, usar saias grandes, cabelos sem cortar, sem pintar, sem usar maquiagem, sem usar passar esmalte na mão, mas ela tem aquela vaidade de ser assim. Então ela já está se vangloriando de ser assim, então ela já está pecando. Olha pra você ver que interessante. Às vezes a pessoa está querendo ser melhor do que as outras, se vangloriando pela santidade. Isso é vaidade. Isso é vaidade, isso é pecado. Então não vamos falar da vaidade, vamos falar do casamento. O Espírito Santo me usa assim, gente. Ai, Jesus. Então o Espírito Santo me usa assim. Então vamos voltar para o casamento. Bom, já falamos do casamento, o primeiro milagre de Jesus no casamento. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11 a respeito do casamento. Vou deixar para vocês alguns versículos aí para você ler após eu falar isso aqui. Bom, casamento, a Bíblia fala que o casamento é uma junção de duas pessoas, um homem e uma mulher. Amém? Deixa bem claro que é homem e mulher. Porque ele bem fala lá em Romanos capítulo 1 que fez macho, macho, fêmea, fêmea. Amém? São dois seres. Somos criaturas que nos tornamos filhos de Deus. De criação para filhos de Deus. E quando Deus nos criou como criaturas, Ele nos fez diferentes para que nós podemos unir um ao outro e completar um ao outro. Não é por isso que Deus fez diferente. O homem e a mulher. Amém? Para que os dois se encaixem, para que os dois se completem, para que os dois se juntem, para que os dois se unam. E quando um casal ora, menina, quando um marido e uma mulher ora, o inferno treme, treme. Por isso que o capeta quer que todo mundo separa. Por isso que o capeta quer falar assim, não existe amor, pode adulterar, pode trair, pode cobiçar. Entende? Por isso que a serpente foi lá no Jardim do Éden perturbar Adão e Eva. Porque sabe que quando um casal tá junto, faz toda a diferença. E por isso que a maioria das pessoas, mesmo que estão casadas, normalmente não são fiéis. Por isso que gera maldições. Por isso que são infelizes e muitas vezes vão ser condenadas pelos seus atos ilícitos. Amém? Então não estou aqui para julgar ninguém. O Espírito Santo está me usando para falar. Amém? Creiam no poder de Jesus. Creiam no poder de Deus. Eu sou um canal de bênção e um instrumento. Estou falando para você. Deus está falando para você. Então o casamento foi feito para isso. Para que o homem e a mulher unidos multiplique e faça a diferença. O que Deus quer dizer somente em multiplicar? Não é somente fazer filhos. É fazer filhos para Deus. É ganhar almas para Jesus, irmãos. É fazer filhos, como diz um louvor. Eu lembrei disso agora. Tem um louvor de Fernandinho que fala que nós devemos fazer filhos. Filhos para Deus. Porque nós somos filhos e podemos fazer outros filhos. Fazer irmãos. Discípulos fazedores de discípulos. Amém? Então, o casamento foi feito para unir. Para transformar, para construir famílias. Porque através de um homem e de uma mulher, de um pastor e sua mulher companheira, intercessora, a mulher intercessora do pastor. Aí vamos lá falar a submissão da esposa. Por que a mulher tem que ter submissão? Porque lá do Jardim do Éden, vou deixar mais um versículo para vocês aí. Entendeu? Nesse versículo fala que, quando o homem e a mulher, juntos, se unem, eles vão fazer uma nova criatura. Eles vão ser 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 uma nova criatura
a condenação da mulher é ser submissa ao homem, porque a Eva pecou. Ela escolheu pecar e levou Adão. Então Deus disse: o homem foi feito primeiro que a mulher, então o homem é a cabeça da mulher. Amém? E ela foi desobediente. Eva foi pela cabeça dela. Ela não perguntou a Adão: o que você acha de comer aquele fruto proibido? Porque se ela tivesse feito isso, nenhum dos dois tinha pecado. Não estou dizendo que a mulher é culpada de todos os erros. Estou falando que a mulher tem que ser submissa ao marido, porque Deus deu o dom da autoridade para o homem, para que ele ordenasse a família e a casa. Por isso que ele é o cabeça da casa. E o cabeça do homem é Cristo. Então nós que somos mulheres, a gente tem dois cabeças. A gente tem um homem, nosso marido, e Cristo. E quando somos solteiras, temos somente Cristo. E os nossos pais. Perdão, quando nós somos solteiras, nós temos os nossos pais, pai e mãe, e a Cristo. E a partir do momento que nós casamos, temos que continuar honrando os pais, o pai e a mãe. Mas a submissão nossa, de mulher, passa a ser do marido e depois de Cristo. E não é somente por penalidade da mulher que nós devemos ser submissas, não. Não é somente por penalidade que devemos ser submissas ao homem, não. É por obediência. Por quê? Porque é muito difícil ser submissa aos maridos. Por isso que os homens têm que ajudar as mulheres a ser submissas. Porque senão vai virar um conflito geral a todo tempo. Porque a natureza do homem já é arrogante, a natureza do homem é orgulhosa, a natureza do homem é autoritária de natureza. Amém? Quando o homem é afeminado, ele já gera para um outro lado, às vezes pela criação dos pais. Deixam os filhos afeminados, homens, não ensinam o dever de marido, não ensinam o dever de pai, de homem, de honrar. Amém? Então, o nosso dever é ensinar os filhos homens a liderar uma família. E a esposa de ser submissa ao pai, aprendendo desde pequena a ser submissa ao pai, aos irmãos homens, para que quando ela casar, ela seja submissa ao seu marido. Amém? Então a criação faz toda a diferença. A Bíblia fala, ensina. Então muitas vezes, a criação faz toda a diferença. Com os pais, às vezes, criando os filhos de maneira errada. Então, por isso que os jovens devem orar. Por isso que os jovens devem orar, os solteiros devem orar para casar. Amém? Para que Deus separe um bom marido e uma boa esposa, para que eles não sofram. Então, irmãos, é necessário que a gente ore antes de casar por isso. E se você tem uma esposa descrente ou um marido descrente, é necessário que você permaneça orando por eles. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. 1 Coríntios fala que nós nunca devemos desistir do nosso marido e nossa esposa. Porque a promessa de Deus é converter os dois. Porque a vontade de Deus é que o marido e a esposa sejam convertidos. Amém? Se o marido ou a esposa não for convertido ou estão em cima do muro, como acontece muito, continue orando, continue intercedendo, mesmo que isso demore anos para acontecer. Amém? Porque isso vai acontecer. Amém? Eu orei 5 anos para meu marido para ele se converter. Ele se converteu. Orei mais 3 anos para ser liberto. Ele foi liberto através de jejum e oração. E agora eu estou orando para ele ser firmado na igreja. Ele está quase chegando lá. Amém? O inimigo, irmãos, quando ele fala assim, eu tô indo, vou para a igreja, você tem que ver o que eu sofro. Eu vejo demônios, eles chegam com a cara pertinho de mim, eu tenho que repreender. Falo, você pode sair daqui em nome de Jesus, que eu não tenho medo de você não, meu filho. Meu Deus é muito maior e meu marido vai sim para a igreja, em nome de Jesus. E a semana que eu mais jejuo, praticamente eu jejuo quase todos os dias.
quando acontece isso, porque a luta é do espírito. Não adianta eu ficar brigando com meu marido pra ele ir pra igreja, que ele não vai. Se eu ficar falando, amor, se não for isso, não adianta. Eu tenho que orar pela alma dele, pelo espírito dele querer ir. Se você com a sua esposa é a mesma coisa, com o seu marido é a mesma coisa, com o seu filho é a mesma coisa. Não adianta você ficar implorando, brigando, dando exemplos e exemplos. Não adianta. Não adianta. Porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Pregue. Não adianta ficar mandando mensagem no WhatsApp de versículos que eles não vão ouvir. A boca fala é para isso. A Bíblia fala que a gente tem que ser tardios para falar e prontos para ouvir. Mas quem é do mundo não está pronto para ouvir, está pronto para falar o tempo inteiro, criticar o tempo inteiro, e resmungar, e murmurar, e reclamar o tempo inteiro. Mas nós que somos de Cristo, nós aprendemos a dar graças em tudo, porque nós estamos no Espírito e não na carne. Então, quando você vai orar por alguém, é oração, não é falação, porque falação não ajuda a ninguém. Amém? Então, irmãos, o casamento é algo sagrado, é sagrado. E quando duas pessoas oram juntas em concordância, isso gera no mundo espiritual uma força e um poder muito forte, porque a Bíblia fala que está ligado na terra, está ligado no céu. E conclui aquela parte que fala que onde está 2 ou 3 orando em meu nome, lá estarei presentes. Então, quando um casal casado, que são carne da tua carne, unidos em um só espírito, começam a orar juntos, isso faz um rebuliço no mundo espiritual, vamos dizer assim. Faz uma transformação, faz um estrago na perfeição, vamos dizer assim, espiritualmente, de luz e amor. Para vocês entenderem o poder de Jesus quando um casal ora juntos. Amém? Então, casamento é santidade, casamento é conserto. Quando você casa no civil, você está assinando lá, a Bíblia diz que está ligado na terra, está ligado no céu. As leis do mundo estão ligadas nas leis de Deus. Amém? Então, quando você casa no civil, você já é carne da carne e da carne. Se seu marido não é santo, você vai santificar ele. Como eu vou santificar meu marido? Orando pela vida dele, jejuando pela vida dele. Quando você faz amor com sua esposa ou com seu esposo, mesmo um dos dois sendo incrédulos, você está santificando ele. Você está santificando ela. Porque você é santo, você é santa. Ah, santinho da balachita, não é isso. É que você está se santificando, você está buscando a santificação de Deus, a correção. Nós nunca vamos ser os santos. Amém? Mas nós somos santificados pelo Espírito Santo, através da nossa obediência a Deus. Então, quando você é convertido e ele não, e você se santifica, você está santificando a sua família, não somente seu esposo, mas seus filhos. Amém? Mas quando os dois são convertidos, menino, menina, isso gera no mundo espiritual uma força e um poder muito grande, gente. Vamos voltar. A importância do casamento. O casamento é algo muito sério. Não é algo tipo, não deu certo, vou terminar. Isso não funciona, amém? Não sou muito velha, eu tenho 32 anos, mas eu tenho muita experiência de vida. Já vi muitas coisas, como eu sempre fui a conselheira de pessoas desde novinha. O Espírito Santo tem me usado desde pequena para aconselhar casais, aconselhar adolescentes, aconselhar homossexuais, prostitutas e etc. Desde a minha conversão, porque eu aceitei Jesus com 12 anos. A partir do momento que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Amém? Mas eu fui ver que eu fui convertida com 21 anos, mas eu já era, através das experiências que eu tive. E através também que eu era escolhida no ventre da minha mãe. Né? Então, desde pequenininha, eu já botava a mão na cabeça das pessoas e falava, você está curada em nome de Jesus. Então, isso é dom. Não é simplesmente um chamado. É ser escolhida para fazer diferença nessa terra. Não me vanglorio por isso, porque os escolhidos sofrem bastante, viu? Meu Deus. Eu acredito que você também é escolhido e escolhida de Deus. Por isso que o inimigo tem agido tanto na sua vida. Por isso que o inimigo tem tanto tentado atrapalhar o seu casamento, seus filhos, no seu trabalho, nas áreas que você mais necessita. Por quê? Porque você é escolhido, escolhida de Deus, você brilha. E você é profetiza do Senhor. E quando você fala a verdade. Amém? Você fala a verdade. E eu fico muito triste porque vivemos em tempos onde a fé das pessoas estão diminuindo por causa de tantos falsos profetas, tantos lobos vestidos de cordeiro, pregando assim, bendito desse evangelho, maldito mesmo.
evangelho da prosperidade que não existe. Amém? Eu vou gravar um outro vídeo a respeito disso, sobre a minha abominação e a abominação do Espírito Santo a respeito desse assunto. Mas voltando ao casamento. Irmãos, o casamento é algo sagrado. O casamento é algo lindo. É algo que Deus fez com todo amor, com todo carinho, para que o homem e a mulher sejam felizes. O inimigo está a todo tempo para provar o contrário, que não existe o amor, que não existe fidelidade. Mas existe, porque Deus fez o amor. Fez o homem e a mulher para ser um para o outro, fiéis, leais. Amém? Então existe o amor? Sim, existe. E o amor é um só. O amor é um só. E o amor não é, como diz lá em 1 Coríntios, acho que 13, ou é 7. Depois eu vou olhar, vou colocar para vocês o versículo aí, leia. O amor, irmãos, é algo puro, é algo que você não obriga a pessoa a querer ficar com você. Amém? Porque você ama verdadeiramente aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa até te ama, mas às vezes o orgulho dela, a vaidade dela é tão grande que ela não se permite ser feliz, ou ela tem medo de ser feliz, ou ela não acredita mais em ser feliz, por causa às vezes de lutas, tribulações que passou durante o casamento com você ou com a pessoa que está casada. Aí procura outra pessoa ou prefere ficar sozinha. E aí ela vai procurar outra pessoa. Se acontecer de procurar outra pessoa, ela vai sofrer do mesmo jeito. Sabe por quê? Vou te explicar por que o Espírito Santo me tocou nisso. Olha que foda. Se a pessoa ela separa de uma pessoa, de um marido, de uma esposa, por causa de algum defeito, esse defeito vai seguir ela para a vida inteira. Sabe por quê? Porque ela muitas vezes vai trocar de problema. Porque um homem tem um problema, o outro tem outro. Um é alcoólatra, outro é drogado, outro é adúltero, outro é cobiçador, o outro é grosso, o outro é manso demais, não gosta de trabalhar, o outro trabalha demais, não dá atenção para a família. Cada homem vai ter um defeito, cada mulher vai ter um defeito. Uma vai gostar de trabalhar demais, a outra não vai gostar de trabalhar de nada. É trocar de problema. E o que o Espírito Santo me tocou foi, muitas vezes o problema está em nós. O meu marido é insuportável. Por que será que ele é insuportável? Às vezes é porque ele tem uma esposa amorosa demais, ou uma esposa dedicada demais, por isso que às vezes ele é insuportável. Ou às vezes, vou falar aqui da mulher, porque eu sou mulher, ou às vezes o meu marido é adúltero. Por que será que sou a marido adúltero? Ah, não vai falar que a culpa é minha. Ô irmã, não vou falar que a culpa é de ninguém. Mas um homem insatisfeito, ele não procura nada na rua. Mas tem aquela questão de caráter, né? Tem aquela questão de caráter. Às vezes o homem, ele tem aquele vício. Ele foi criado assim, né? A mãe e o pai não ensinaram eles a ser bons maridos, mas ensinaram eles a ser do mundo. Porque às vezes são tão egoístas de querer os seus filhos para si. Esse vai ficar solteiro. Vai ficar só pra mim. Não vai casar com mulher nenhuma. Então vou ensinar ele a ser piriguete. Vou ensinar ele a ser adulto. Ele vai ser pegador. Pra quê? Pra que ele nunca casa. Aí vira aquela coisa abençoada de Jesus, né? Porque ele vai querer casar. Casa, aí destrói a esposa, destrói filho, destrói tudo, já destrói uma geração inteira, porque a mãe e o pai não ensinou ele ter bons modos, não ensinou o caminho de Deus para eles. Aí virou o pegador. Aí o pegador gerou maldição para a esposa, para os filhos. Aí a mãe e a avó, olha lá os netinhos. Nossa, por que está acontecendo tantas maldições? Tantas coisas ruins estão acontecendo. Porque você é culpado? Sim. O pai e a mãe é culpado pelos filhos? Sim. É a criação, irmãos. A criação forma qualquer caráter. É lógico que as crianças nascem, um caráter cresce.
Mas a educação de pai e mãe é fundamental para o desenvolvimento do caráter da pessoa. Mas tem um ponto, agora você não vai ficar jogando na cara da sua sogra e do seu sogro, porque seu marido e sua esposa é desse jeito, não. O que você vai fazer? Porque isso não vai adiantar, né? Não vai adiantar você jogar na cara de ninguém, brigar, vai só piorar as coisas. O que você vai fazer? A partir desse momento você vai começar a orar e jejuar para todo mundo. Você vai jejuar para sua sogra, vai jejuar pelo seu sogro, você vai jejuar pelo seu marido. Para quê? Para que Deus molde o caráter de todo mundo através da santificação da sua pessoa. Porque vale mais o seu exemplo do que 1000 palavras que você falar. Porque 1000 palavras que você falar não vai resolver em nada. Você vai começar a santificar a sua família inteira, vai começar a pagar preço. Por você também, sabe por quê? Porque sua mãe e seu pai devem ter feito algo errado. Eles não são culpados, não. Nem os seus avós. Ninguém é culpado dos nossos próprios erros, das nossas próprias escolhas, das vezes das nossas más escolhas de escolher maus maridos ou más esposas. Mas você ama ele, você ama sua esposa. Amém? O que você vai fazer é orar e jejuar. Não é separar, não. Não vai adiantar se separar. Porque se você ama, você vai voltar 1000 vezes. Tenho certeza. Porque a dor da separação é como a dor. A Bíblia fala que a dor do amor, fala lá em livro de Cantares, vou colocar para vocês aí, leia. Leu? A dor do amor, dos ciúmes, é forte como a morte. É forte como a morte. E outro ponto que eu gostaria de falar pra vocês, gente. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tá me usando, irmãos. Não é nada pra mim sobressair ou algo que eu tô fazendo melhor do que ninguém, não. Amém? Porque eu tenho meus defeitos? Tenho. Tenho minhas falhas? Tenho. Tem algo, muita coisa a melhorar no meu casamento como esposa? Tenho, porque todo mundo tem defeitos. Amém? Não sou perfeita. Olha pra vocês verem. Algo que a Bíblia ensina. Eu vejo isso. Que as pessoas andam fazendo. Ciúmes. A Bíblia já fala. O ciúmes é forte como a morte. Por que tem tanta gente provocando ciúmes no namorado, ou na namorada, no esposo, na esposa? A Bíblia já fala que ele é forte como a morte. É doloroso. Dói. Não traz benefício, a pessoa não vai te amar mais ou menos porque ela está sentindo ciúme de você. Isso vai trazer feridas na alma do seu marido, da sua esposa. Vai trazer maldições para sua vida. Você fazer ciúmes no seu marido, na sua esposa, pode trazer para você um alter ego, uma vaidade, algo, nossa, tô me sentindo a tal, tá sentindo ciúme de mim, lá que legal, tô vendo que ele gosta de mim de verdade. Mas isso pode trazer algo terrível na sua vida. Principalmente se essa pessoa não for convertida. Amém? Se essa pessoa não for convertida, ela vai deixar o diabo jogar a seta na cabeça dela para ela fazer besteira na sua vida e na vida dela. Amém? Por isso que é importante, muito importante a gente vigiar e orar a todo tempo. Amém, irmãos? Então essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração hoje. Amém? Vamos gerar bênção nas nossas vidas. Amém? Vamos gerar frutos bons. Vamos abençoar os nossos filhos, amém? Que a obediência traz vitória, quebra a maldição, amém? E desobediência traz maldição para os nossos filhos, para a nossa família, amém? Então vamos procurar consertar tudo que está errado, amém? Vamos ser mais companheiros, vamos ser mais compreensivos, vamos ser mais imitadores de Jesus. Amém? Vamos focar não somente em agir como Jesus, mas como reagir como Jesus. Amém? Não é esse negócio, me traiu, vou trair também. Se me bater, vou bater também. Não existe isso, irmãos. Eu aprendi isso com a vida. Aprendi isso no casamento. Porque eu era terrível. Sabe uma mulher terrível? Antes de converter? É essa pessoa aqui. Eu era terrível. Era meu marido falar eu estava jogando coisas na cabeça dele. Era objeto de vidro voando. Eu não aceitava falar nada comigo. Se ele falasse mais altinho que eu, porque eu era muito mimada pelo meu pai. Meu pai, infelizmente, errou nisso. Minha mãe era muito grossa.
Então não aceitavam me falar assim comigo, porque meu pai era grosso com minha mãe. Ó, pra você ver como é que a geração foi, a maldição foi passando por geração. Então meu marido falava, vamos lá comigo, meu filho. Eu já voava nele, já arranhei o pescoço dele, já... Ele tem cicatrizes minha que eu fiz nele. Por ser o quê? Arrogante, vaidosa, prepotente, insegura, amém? Irada, na carne, né, vamos dizer assim. Então quem moldou? Por isso que doeu. Por isso que alguns anos atrás eu tive a chamada depressão, mas não era depressão. Era Deus me moldando. Por isso que doeu tanto. Amém? Por isso que doeu tanto. Porque eu fazia isso de errado, fazia várias coisas erradas. E achava que era dona da razão. Amém? Eu aprendi que a gente tem que nos humilhar. Amém? A minha sogra hoje em dia, que começou a ver a mudança em mim. Porque ainda ela me vê um pouco do jeito que eu era. Uma vez eu respondi ela. Amém? Eu ainda tenho que chegar perto dela e pedir perdão para ela pessoalmente. Eu estou pedindo a Deus sabedoria e para que Deus trabalhe no coração dela, para que ela aceite isso. Porque até hoje, às vezes, ela me maltrata, me desfaz da minha pessoa, achando que eu sou a mesma pessoa de antes. Mas eu não sou. E ela está vendo isso com as minhas atitudes. Amém? E eu oro pela vida dela, para a conversão dela. Para que ela seja salva. Amém? Para que ela seja salva. Para que quando Jesus voltar, ela não fique aí. Amém? Para que quando o arrebatamento acontecer, ela não fique aí. Para que quando Jesus voltar, ela não seja condenada. Amém? Não fique para a grande tribulação. Eu oro por todos os meus parentes, para que todos sejam salvos. Amém? Você também deve fazer o mesmo. Orar para todos os seus parentes, para que eles sejam salvos. Amém? Então, irmãos, a luz do dia está indo embora. E eu também estou indo. Vou finalizar esse vídeo orando pela sua vida. Deixa eu ver se está gravando. Vamos orar então, irmãos. Eu convido vocês para fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, na sua cabeça. Ou se você tiver alguma enfermidade, que você coloque a mão sobre as mãos, sobre esta enfermidade agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, com a tua autoridade, com o poder que só há no teu nome, no poder que só há em ti, Jesus, eu oro por essa vida, para que o Senhor reconstitua esse casamento, para que o Senhor reconstitua esta família, para que o Senhor cure e liberta esta pessoa e os parentes dela, para que todos sejam salvos em nome de Jesus, para que o Senhor venha com a cura na alma, para que o Senhor venha com a cura no corpo, onde ela tem enfermidade, porque o Senhor tem poder, o Senhor tem poder, e eu profetizo, e eu ordeno que essa doença saia, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Então, irmãos, pela fé, como um ato de concordância, você diz amém. Amém, gente? Gente, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Amém? Espero que vocês tenham gostado, que Jesus continue abençoando a sua vida poderosamente, a sua família. Amém? Eu estou indo embora, porque o sol está indo embora. Porque a minha luminária estragou. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixe aí nos comentários que vocês querem o próximo vídeo, se vocês precisam de uma oração específica para a vida de vocês. Amém? Pode deixar em comentário aqui embaixo, se deixar um like também, se deixar um dislike também tá bom. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber todos os meus vídeos que lançarem, né, os vídeos novos. Amém? Então, gente, deixe para mim ideias de vídeos aí que vocês querem que eu fale, algo que vocês têm dúvida, algo que o Espírito Santo vai revelar para vocês, em nome de Jesus, amém? Gente, tchau para vocês, beijos, amo vocês muito, obrigada.